Olá! O Centro de Psicologia Aplicada, unidade auxiliar ligada à Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, retornou com os atendimentos à população no mês de setembro de 2020. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as atividades consideradas essenciais foram retomadas seguindo protocolos de higiene e priorizando, quando possível, os atendimentos de forma remota. Para entendermos melhor como tem sido o trabalho do CPA durante a pandemia, eu converso agora com o Lucas Gonçalves, psicólogo técnico responsável pelo centro. Lucas, muito obrigado por atender a gente hoje. Olá, Júlio. É um prazer falar com vocês. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, Lucas, eu queria que você contasse para a gente como que foi pensada essa retomada dentro do CPA, quais os protocolos principais de segurança contra a Covid vocês colocaram em prática para que o retorno fosse feito de maneira segura, tanto para os alunos de psicologia, para vocês que trabalham, quanto para os pacientes também. Na verdade, foi um longo caminho até aqui, né? Quando começou a pandemia, não era permitido que os estagiários eles realizassem atendimentos de forma remota. Então, no começo da pandemia, no começo da quarentena, os atendimentos eles foram suspensos, né? Mas aí depois tivemos uma nota do Conselho Federal de Psicologia e da Associação Brasileira de Estudos de Psicologia permitindo os atendimentos remotos, né? Mas essa nota aí ela foi lançada no final de agosto, mais ou menos. Então, primeiramente nós retomamos com os atendimentos remotos. No entanto, não é possível fazer o atendimento remoto com todo mundo, né? Então, se a gente pensar no atendimento com crianças, por exemplo, né, só é possível fazer orientação com os pais, mas o atendimento com a criança em si, ele não é possível de forma remota. E também temos casos de pessoas que não têm condições de fazer o atendimento de forma remota. Pessoa que não tem uma internet estável na casa dela, a pessoa que não tem um local com privacidade no qual ela possa fazer os atendimentos, né? A pessoa que não tem internet na casa dela também, que não tem um notebook, um celular que consiga fazer esse tipo de atendimento. Então, por conta disso, né, nós começamos a pensar num retorno aí de uma forma segura. Conversamos com a diretoria da Faculdade de Ciências, conversamos com o Comitê Covid da Unesp, para a gente elaborar aí uma série de estratégias para fazer esse atendimento de uma forma segura, né? E aí temos diversas estratégias que foram adotadas. Então, nós adquirimos, junto com a faculdade, né, diversos materiais, então, máscara para os funcionários, álcool gel. Então, a pessoa, quando ela chega no CPA, né, há um tapete sanitizante para ela higienizar os pés, há um totem com álcool gel. Temos também um termômetro infravermelho, então o estagiário ele vai aferir a própria temperatura e vai aferir a temperatura do cliente, dos acompanhantes também, que porventura estiverem ali. E se por acaso a temperatura estiver elevada, o estagiário ele precisa acionar o serviço técnico de saúde da universidade para receber orientações do que fazer, né? E os atendimentos também eles estão funcionando em horário reduzido para que após cada atendimento seja feita a higienização da sala, né? Então nós temos uma funcionária da limpeza que trabalha lá com a gente, ela trabalha, o horário dela é até as 3 horas da tarde, então os atendimentos presenciais eles estão ocorrendo no período da manhã e à tarde até as 3 horas da tarde. E há um intervalo de meia hora entre um atendimento e outro para que essa funcionária ela possa fazer a higienização das salas, né? Além disso, não são todas as salas que estão sendo utilizadas. Nós temos a sala de atendimento infantil, que ela é uma sala ampla, essa sala está sendo utilizada, e também as salas de atendimento grupal, que são mais amplas. Porque nós temos as salas de atendimento individual, que elas são menores, né? Então, não é possível manter aí um distanciamento seguro entre o estagiário e o cliente. Então, essas salas elas não estão sendo utilizadas nesse momento, né? Os atendimentos individuais estão sendo feitos nas salas de atendimento em grupo. Bom, acho que basicamente é isso. Esses são os protocolos de segurança, né, que estamos seguindo.
né? Também temos cartazes orientando sobre a Covid, né? Bastante álcool gel disponível também para estagiário, para os clientes, para os acompanhantes. Você me dizia também, Lucas, que para esses atendimentos presenciais existem algumas regras também relacionadas às pessoas que acompanham, por exemplo, uma criança no atendimento, né? Os pais responsáveis, os avós, enfim, eles não podem pertencer a grupo de risco para a Covid, né? Eles também têm que estar com a saúde em dia. Fala um pouquinho sobre esse tópico. Exatamente. Uma outra questão que a gente colocou é que se por acaso o estagiário, o cliente ou algum acompanhante apresentar algum sintoma para a Covid-19, eles devem entrar em contato e cancelar imediatamente o atendimento. Não é permitido, né, que o estagiário, o acompanhante ou o próprio cliente eles sejam pertencentes a grupo de risco. Né? Então, para essa pessoa ela não precisar se expor a essa situação de risco, né? Às vezes a pessoa ela tem que pegar um ônibus para se dirigir até o CPA, por exemplo. Então, pessoas que são pertencentes a grupo de risco, nesse momento, não estão sendo atendidas. Falando um pouco mais sobre esses atendimentos remotos, ô Lucas, desde que o Conselho Federal de Psicologia autorizou, né, que eles fossem feitos, algumas pesquisas já foram realizadas e atestam a efetividade desse modelo, né? Gostaria que você explicasse na prática como que ele funciona e qual é a sua avaliação que até aqui destes protocolos relacionados ao atendimento remoto, se eles estão realmente funcionando. Tá. Primeiramente, né, o profissional que vai atender de forma remota, ele precisa fazer um cadastro numa plataforma do Conselho Federal de Psicologia, né? Ou o profissional que vai atender, ou então o supervisor, né? No caso da universidade, os supervisores de estágio precisam fazer esse cadastro. Quando ele faz esse cadastro, tem ali uma série de normas que precisam ser seguidas para que esse tipo de atendimento ocorra. Tá? Então, basicamente, o atendimento ele vai se dar por videochamada, e aí a plataforma fica a critério do terapeuta com o cliente, né? Então, eles podem utilizar o Zoom, chamada de WhatsApp, Google Meet, né? Isso daí fica a critério deles, o que eles acharem melhor, né? E aí é uma chamada de vídeo, geralmente com 1 hora de duração, no qual a terapia ocorre, né? Não são todos os casos em que é possível fazer o atendimento remoto. Então, como falei anteriormente, né, o atendimento com crianças, ele não seria possível dessa forma. E também, se a gente pensar em algum cliente, né, que acabou de passar por uma situação muito grave, muito estressante e tudo mais, não é recomendado que seja feito o atendimento remoto. Né, o atendimento presencial seria mais efetivo, tendo uma pessoa junto ali, que acolhe, que está olhando no olho, que está perto, né? Então, para alguns casos, é preciso que o atendimento ele seja realizado de forma presencial, né? Mas a maioria dos atendimentos no CPA agora, eles estão acontecendo de forma remota, né? Temos vantagens, né, e temos desvantagens. Então, acho que a principal vantagem ela é em relação ao tempo, né? Então, como eu falei anteriormente também, tem pessoas que precisam pegar aí 2 conduções para chegar na Unesp e tudo mais, e com um atendimento de forma remota ela não precisa, ela faz o atendimento da casa dela, né? Então, isso daí facilita muito para estagiário e também para o cliente, para os acompanhantes, né, que muitas vezes acabam não tendo esse gasto também e essa questão do tempo ela também é importante. Mas temos desvantagens, né, que são, por exemplo, falhas na conexão, né, isso ocorre frequentemente. Temos também a questão de interrupções, né, então isso já aconteceu, né, comigo, assim, atendendo uma pessoa, daí entra alguém no quarto que essa pessoa tá, e aí ela precisa parar de falar e tudo mais, ou então a pessoa tá falando mais baixo porque uma determinada pessoa tá na casa dela e ela não quer que a pessoa escute. Então, a gente tem esses problemas também, né, cachorro que late, gente que aperta a campainha da casa. Então, são coisas que no atendimento remoto às vezes acontece. O que eu vi também, Lucas, é que alguns psicólogos eles apontam
que o atendimento remoto, de repente, perde um pouco da questão gestual mesmo, né, corporal do paciente ali durante o atendimento, e que esse gestual seria muito importante para fazer uma avaliação do todo ali. Como que você vê essa questão do gestual? De fato, ela interfere no resultado, no atendimento final? Depende muito do atendimento, né? Depende muito do cliente e tudo mais, mas de fato, como a gente está vendo aqui, né? Se a gente faz uma videochamada, a gente está vendo a pessoa do pescoço para cima, né? Então, assim, muitas coisas a gente pode perder. Então, tem pessoas que estão falando, mas que aí elas estão beliscando a poltrona, por exemplo. Então, tem alguns gestos ali que podem demonstrar que ela está incomodada e tudo mais. Então, assim, tem diferenças, né? Por mais que as pessoas utilizem muito o atendimento remoto, por mais que ele tenha vantagens, tenha algumas vantagens, né? Por mais que ele seja efetivo muitas vezes, não dá para a gente falar que é exatamente a mesma coisa, né? Se fosse exatamente a mesma coisa, talvez o Conselho Federal de Psicologia teria permitido que os estágios acontecessem por meio remoto desde o começo da pandemia. Só que uma das coisas que alegaram bastante lá no começo psicologia se faz com presença, né? Então, a pessoa estando junto ali, atendendo, é diferente, né? Se a gente parar para pensar um pouco, né, tentando trazer para uma experiência da vida de todo mundo, quando a gente faz uma videochamada com algum amigo, com um familiar, é de um jeito, mas é completamente diferente quando a gente está junto dessas pessoas. Não estou comparando a terapia aqui com uma conversa, com um bate-papo entre amigos ou entre familiares, tá? De jeito nenhum. Mas é só para que cada pessoa ela possa sentir que há uma diferença, né? E aí eu volto naquele exemplo que eu já dei anteriormente. Então, pensar em uma pessoa que acabou de vivenciar um trauma, que ela está muito abalada com uma questão, ter alguém ali junto com ela, né, sentado na frente dela, olhando para ela, prestando atenção nela, vai ser muito mais efetivo para criar um vínculo, para o trabalho poder fluir, do que se a pessoa ela tiver de um lado da tela e o terapeuta tiver de outro, né? Então, para alguns casos, o atendimento presencial ele é bem mais vantajoso. Passando para um outro tópico, Lucas, a gente tem visto alguns especialistas apontarem para um crescimento no número de pessoas que buscam atendimento psicológico ou mesmo psiquiátrico nesta pandemia, por causa de várias questões relacionadas à saúde mental também. Como que você viu isso aí na prática no CPA? Vocês têm uma fila de espera, essa fila de espera ela aumentou nesse período da pandemia? É de se esperar que esses casos aumentem, né? Porque se a gente pensar tudo que a pandemia gerou, então, se a gente pensar quantas pessoas que perderam algum parente, que perderam algum amigo, perderam uma pessoa próxima, né? Quantas pessoas que estão vivenciando um luto, se a gente pensar também na questão do medo de se contaminar, de contaminar outras pessoas, se a gente pensar em todas as restrições também, né, quantas pessoas que não perderam emprego nessa pandemia e quantas pessoas que tiveram que deixar de fazer coisas que elas gostavam. Então, de fato, todo esse contexto, ele acaba agravando aí alguns quadros e podendo desenvolver alguns transtornos aí nas pessoas, né? Agora, no CPA, nós temos uma fila de espera, nós temos um período de inscrição que ele ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, né? E esses casos que se inscrevem nesses meses, eles ficam disponíveis ali para atendimento, eles podem vir a ser chamados ao longo de todo o ano, né? Então, nesse ano de 2020, nós fizemos a triagem nos meses de janeiro e fevereiro, e logo que terminamos a triagem começou a pandemia. Então, esses casos, eles ficaram represados ali por um bom tempo, e depois, né, a partir de setembro, alguns casos foram chamados, né, começaram a ser chamados. Então, como no CPA a gente faz dessa forma, não tem como a gente ter números assim, né, que comprovem esse aumento. Porque é claro que as pessoas buscam ao longo do ano, elas chegam a mandar e-mail, chegam a ligar,
Mas o que a gente sempre faz nesses momentos é fazer um encaminhamento para algum outro serviço que esteja fazendo o atendimento, que faça esse acolhimento, né, no momento que a pessoa está procurando. Como ficamos muito tempo sem atendimento, nós fizemos esse encaminhamento muitas vezes para o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial da cidade, porque as outras universidades que possuem um serviço escola como o CPA, né, um serviço escola de psicologia, elas também ficaram fechadas aí até setembro, mais ou menos, né? Então, a gente faz esse encaminhamento. Agora, a gente vai ter uma dimensão maior de números quando a gente abrir para inscrições novamente. E fala um pouquinho agora, Lucas, sobre a estrutura do CPA. Quantas pessoas atuam aí no dia a dia e também fala um pouco sobre a importância que o CPA tem para a formação desses futuros psicólogos. Tá. O CPA, o prédio do CPA, né, ele se localiza logo do lado da rádio, no campus da Unesp de Bauru. Nós temos trabalhando ali 3 funcionários administrativos e eu trabalhando como psicólogo. Também temos um conselho deliberativo, né, composto por funcionários, por professores que ministram estágios ali e tudo mais. E o prédio, nós temos 2 corredores, né? Um dos corredores ficam as salas de supervisão de estágio e as salas de reunião, e do outro lado ficam as salas de atendimento. E aí nós temos, então, 5 ou 6 salas de atendimento individual, 3 salas de atendimento grupal e uma sala de atendimento infantil, né? Então, os estágios clínicos, eles acontecem ali no CPA, e todas as supervisões de estágio, sejam aqueles da modalidade clínica, sejam aqueles que os estagiários precisam ir para alguma organização, para algum hospital, ou para algum outro lugar, né? Todas as supervisões, elas acontecem no CPA também. E o CPA, ele tem uma função essencial na formação do aluno, né? Porque para um curso de psicologia funcionar, para um aluno se formar, né, ele precisa passar por estágio. Obrigatoriamente, ele precisa ter essa experiência do estágio, né? E é o CPA que fornece as condições para que esse estágio ocorra. Então, tanto o atendimento clínico, né, temos as salas que eles ocorrem, tanto as supervisões, né, que precisam ocorrer em algum lugar, em que as pessoas elas tenham essa segurança de poder falar sobre os casos, né, e saber que ninguém está escutando e tudo mais. Então, o CPA fornece todas essas condições para que os estágios ocorram, e os estágios eles precisam ocorrer para que o aluno ele possa se formar. Legal. Você já falou, né, sobre as inscrições das pessoas, dos novos pacientes, que normalmente ocorrem agora em janeiro e fevereiro, mas então deixa o contato, Lucas, para quem quiser procurar os serviços do CPA, como a pessoa deve proceder. Tá. No ano de 2021, talvez a inscrição ela não vai ocorrer nos meses de janeiro e fevereiro, né? Porque como nós ficamos um bom tempo com a fila de espera parada, né? E como o calendário ele também foi atrasado, nós estamos pensando em atrasar um pouco também a triagem, talvez aí para os meses de março ou abril. E nós vamos precisar pensar também em uma forma de fazer a triagem diferente da forma que fazíamos anteriormente. Porque anteriormente a pessoa ia até o CPA, ela era atendida, né? Nós temos uma procura muito grande, então no ano passado, né, no ano de 2020, nós tivemos aí mais de 300 inscritos na triagem, né? E isso acaba gerando aglomeração, acaba fazendo com que os clientes eles tenham contato com o estagiário nas salas de atendimento individual, que, como eu já falei aqui para vocês, também são salas pequenas. Então, nós vamos precisar elaborar uma forma mais segura para que a triagem ocorra, né? Estamos pensando nisso, estamos nos organizando, mas a pessoa que tiver interesse, ela pode ligar para o CPA, o telefone 3103-6090, né, ligar lá para os meses de março ou abril, para se informar quanto a essas datas e se informar também como que vai estar sendo feita essas inscrições.
Tá certo. Lucas Gonçalves, psicólogo técnico responsável pelo CPA, muito obrigado pelos seus esclarecimentos com a gente aqui hoje. Imagina, Júlio, eu que agradeço. Esta entrevista especial termina aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos da TV Unesp no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.